Olá! O tema de hoje do Estúdio News é a análise econômica de 2024. E para conversar com a gente, nós recebemos a Patrícia Krause, que é economista-chefe para a América Latina da COFACE, e o Marcelo Kifuri, professor de economia da FGV, Escola de Economia de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. A economia brasileira, ao longo de 2024, se mostrou resiliente. O produto interno bruto do país apresentou um crescimento bastante expressivo. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o PIB avançou 0,9% no terceiro trimestre deste ano. E essa alta foi impulsionada por vários motivos. Patrícia, você pode trazer para a gente os fatores que contribuíram para manter o consumo das famílias aquecido e impulsionar o investimento durante todo esse período? De fato, a gente tem visto o crescimento surpreendendo positivamente. No começo do ano, as estimativas de mercado estavam em torno de 1,6% de alta do PIB e agora já estamos em 3,4%. Em relação ao que mais tem puxado o PIB, e foi o caso no terceiro trimestre, foi a questão, o consumo das famílias e os investimentos. O consumo das famílias, o mercado de trabalho, que também tem surpreendido positivamente, então superaquecido, você tem aumento de ocupação também, então você tem, no fim das contas, um aumento da massa de renda real, né? Isso dando poder de compra para a população, além das medidas de suporte à renda, como, por exemplo, o aumento do salário mínimo, né, a medida de valorização do salário mínimo. Então, acho que isso ajuda muito a explicar esse desempenho super resiliente do consumo das famílias em comparação com o que era esperado inicialmente. Em relação aos investimentos, a gente vê, de fato, um aumento de importações de bens de capital, você tem também os insumos típicos de construção crescendo, mas acho um ponto importante ser mencionado também é que você vem de uma base de comparação fraca. Então, ano passado você tinha uma queda dos investimentos. Se você olhar no horizonte mais longo também, você tem uma contribuição negativa do investimento, segue no patamar baixo. Então, tem um crescimento sim esse ano, mas de uma base bem mais fraca do que o consumo das famílias, por exemplo. E ainda de acordo com esses dados divulgados pelo IBGE, a taxa positiva teve a contribuição da indústria, principalmente do setor dos serviços. Não podemos deixar de falar que existe sempre um sinal de alerta ligado para o setor que tem se mostrado bastante forte, né, Marcelo? Sim, o setor de serviços ele é responsável por mais de 70% da economia. Então, é ele que dá o tom. Porque ele é muito amplo. Você tira tudo que não é indústria, que não é agropecuária, é serviços. Então, você tem comércio, tem transporte, você tem banco, você tem hospitais, escolas, tudo que você, quase que você imaginar, fora o que é produzido nas fazendas de agropecuária, mineração e indústria e construção, é serviço. Então, o grosso da economia está aí. E você vê que, geralmente, o serviço cresce muito parecido com o PIB. Então, foi 0,9% o serviço, foi 0,9% o PIB. Então, e esse ano, uma característica diferente do ano passado é que a agropecuária veio negativa. Ano passado ela subiu muito, esse ano deu uma recuada. Então, esse é um fator que diferencia um pouco o ano de 23 para o 24. Mas a expectativa é que a safra de 25 vai ser boa. Então, a gente espera aí que a agropecuária contribua positivamente para o crescimento no próximo ano. Tá? E só complementando o que a Patrícia falou sobre investimento, em termos de peso no PIB, ele está muito mais baixo do que já foi. Então, ele está ao redor de 17% do PIB, a quantidade de investimento. Isso é muito menor que já foi, por exemplo, em 2012, que era ao redor de 22%. E esse investimento, mesmo tendo crescido, ele tendo um peso baixo no PIB, isso faz com que o PIB potencial cresça pouco. Tá? Então, a capacidade produtiva não está aumentando tanto como deveria. Então, qualquer crescimento um pouquinho mais forte já gera inflação. Então, essa é uma coisa ainda que está negativa na economia. Tanto a poupança como os investimentos ainda estão baixos no Brasil. Agora, esses resultados que a gente tem falado da economia crescendo, PIB revisado para cima, são motivos de celebração, mas a grande questão agora é até quando, né, o Brasil pode manter esse ritmo e se sustentar nessa curva ascendente. O futuro da economia brasileira está repleto de desafios?
Sim, com certeza. Por um lado, a gente comemora o crescimento do PIB acima do esperado, mas, por outro, a preocupação com o aumento das expectativas de inflação e o remédio amargo mais necessário, que é o aumento de juros, né? A gente começou o ano com a perspectiva de IPCA no final do ano de 3,9%, o que já está distante do centro de 3%, e agora vamos fechar provavelmente em 4,8%, então acima do teto de tolerância do Banco Central. Então, com isso, no começo do ano a gente tinha a ideia de que Selic ia continuar caindo no ano. Chegou no meio do ano, a gente pausou, agora estamos em uma trajetória de alta de novo e com a perspectiva que deva seguir subindo. Então, isso é um desafio grande para a economia, porque a gente vê um cenário que, por um lado, a atividade é resiliente, por outro, uma dificuldade ainda de pagamentos de empresas e consumidores, um reflexo dessa alta de juros que deve continuar para o próximo ano. Falando de inflação, não tem como não falar dela, né? Ela é uma preocupação constante. A alta dos preços, só para a gente lembrar aqui, tem um impacto direto no poder de compra da população, especialmente dos mais pobres, que destinam a maior parte da sua renda para itens básicos. Ela estava sendo controlada, como a Patrícia falou, nos últimos meses de 2024, voltou a subir, ultrapassando esse teto da meta, que tem aquele intervalo de tolerância de 1,5 ponto para cima para baixo, ultrapassou esse teto. Quais os grupos que mais pressionaram o índice e por quê, Marcelo? Pois é, o setor de serviços, estão voltando a esse, parece que está me perseguindo esse setor. Ele é o que tem feito que a inflação fique mais alta. Por quê? Porque o mercado de trabalho está muito aquecido. O mercado de trabalho, a taxa de desemprego está no menor nível dessa série histórica que começa em 2012. Ela está em 6,2% na série original, então é o menor valor da PNAD contínua. Isso faz com que a economia fique mais aquecida do que aguenta. Então, a gente fala que o PIB está acima do potencial. E ele veio utilizando toda a capacidade ociosa que tinha. Agora a gente está acima dessa capacidade e isso está gerando pressão no mercado de trabalho. Pressão no mercado de trabalho vai pressionar a inflação de serviços, que é o setor que tem mais peso de mão de obra. Então, é a inflação de serviços a que mais preocupa por causa desse aquecimento do mercado de trabalho. Outros setores que estão preocupando são setores relacionados ao câmbio. Os preços industriais que vieram muito alto durante a pandemia, caíram nos últimos anos, agora estão subindo de novo por causa da desvalorização do real. E essa desvalorização do real tem muito a ver com a questão fiscal, que talvez a gente vai explorar um pouco à frente. Mas um ponto que eu gostaria de incluir na resposta da Patrícia é que o juro está subindo porque o governo pisou muito no acelerador do fiscal. E aí você ficou com a economia superaquecida, você tem que pisar no freio da política monetária. Então, é uma coordenação de políticas ruim. Você está com um fiscal muito solto, com os gastos públicos subindo muito, e vai ter que apertar o monetário, subindo a taxa de juros. Então, esse é o contraponto que o Banco Central tem que fazer por causa aí dessa aceleração da inflação e por causa da economia mais aquecida do que o país aguenta. Falando ainda dessa baixa taxa de desemprego, muita gente pode não entender, né? Poxa, estamos num momento muito bom, né, em relação a outros anos, taxas baixas de desemprego, estamos no melhor momento aí da história recente do Brasil, então o que é legal, muita gente trabalhando, mas quanto, por outro lado, isso é preocupante para a política monetária, né? Sim, tem questão de começar a subir juros também, qual pode ser o reflexo disso sobre a atividade econômica e também acabar afetando na taxa de desemprego. Mas, enfim... É um cobertor curto, porque Sim. As pessoas têm que trabalhar, aí o pessoal com renda vai pressionar a inflação, e aí tem que subir os juros, e aí tem que ficar tentando achar aquele equilíbrio que é tão difícil. Exatamente. Eu acho que é importante também de você conseguir estimular o crescimento por investimentos. E aí, de fato, um investimento de longo prazo para você aumentar, de fato, o potencial de crescimento e aí gerar mais emprego e, assim, aumentar o crescimento potencial da economia e não só ficar nesse ciclo vicioso, né? O Banco Central tinha dado início a um ciclo de cortes da taxa de juros e, com a pressão inflacionária, voltou a aumentar a Selic, como a Patrícia bem lembrou agora há pouco. O aperto da política monetária precisava ser feito nessa medida. Marcelo, quais as previsões
para as próximas reuniões do Copom, olhando já para 2025? Olha só, subida de juros é igual revolução. Você sabe como começa, mas não sabe quando acaba. Então, eu estou um pouco preocupado com essa subida dos juros. Na verdade, é bem provável que a gente vá para cima de 13%. O mercado está precificando muito mais. O mercado está precificando ao redor de 15% o número final da Selic. Eu acho que há um pouco de exagero e nas próximas reuniões do Copom, já acho que vai aumentar o ritmo para 75 e mais para frente talvez continue nesse nível, nessa pegada de aumentar 75 pontos base, né? 0,75 ponto percentual. Mas a minha previsão é que vai chegar ao redor de 13% no meio do ano que vem. Você também vai por essa linha? Acredita que vamos chegar nesse patamar lá para junho, julho de 2025? Sim, é amplamente esperado pelo mercado, de fato, que você possa chegar a um pico no meio do ano de 13,5%, e aí a dúvida se haveria espaço ou não para começar a reduzir, flexibilizar a taxa de juros mais para o final do ano, mas ainda fechando no 2025 num patamar muito alto, né? Então, acho que é importante para o próximo ano a gente ter sinalizações do lado fiscal, que é uma grande preocupação, né, para de fato abrir espaço, poderia contribuir aí também nas expectativas de inflação e assim ter um ciclo não tão forte de alta de juros, né? Então não tão longo. E olha, nesse cenário de incertezas, ainda teremos a troca na presidência do Banco Central. Sai Roberto Campos Neto, entra Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula. Eu pergunto para vocês dois, antes da gente ir para o intervalo, quais os desafios que Galípolo tem pela frente? Ele deve sofrer pressão para um afrouxamento da Selic, como vinha acontecendo? Pode começar com você, depois eu vou para o Marcelo. Bom, eu acho que as comunicações que a gente tem do Galípolo, porque ele já está no Banco Central, têm sido bem coerentes, em linha com todos os dirigentes. Então, não vejo que iria para existe essa preocupação de que pode ter uma política de maior flexibilização, mais frouxa em termos de taxa de juros. Não acho que iria por esse caminho, porque tem mostrado esse compromisso nas falas e é um voto entre vários, né? Agora, os desafios são vários, porque não só a questão fiscal que a gente tem falado aqui também, como também esse ritmo de desaceleração da atividade e o cenário externo, que já era desafiador e a gente sabe que desde novembro que vai ser ainda mais desafiador com o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos e a percepção de que isso deve fortalecer ainda mais o dólar. Então, um dólar mais forte, além dos fatores domésticos, mas por fatores externos que fogem do nosso controle, é com certeza um desafio maior para o Banco Central. Né? E você, Marcelo, acredita que o caminho não vai ser nada fácil para a Galípolo? Eu acho que não está a equação, porque o Banco Central segue uma política de metas para a inflação. Então, se a projeção do Banco Central está maior que a meta, ele tem que subir juros. E as projeções para o ano que vem estão muito acima da meta do ano que vem. Então, a última projeção que saiu do Copom, o Banco Central está esperando no próximo ano 3,9% de inflação. E a meta é 3%. Então, você tem quase um ponto percentual acima da meta. Então, e mesmo para 2026, as projeções também estão acima da meta. Então, não vai dar muito espaço para ele fazer muitas coisas diferentes do que subir juros no curto prazo. Então, sempre quando você não consegue fazer com que a expectativa de inflação volte para a meta, se ele não conseguir quebrar essa espiral ascendente das expectativas, o trabalho dele vai ser dificultado e eu acho que ele não vai ter espaço para fazer outra coisa que senão subir juros. Bom, falando agora da nossa política fiscal. Recentemente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou aí o tão esperado pacote de corte de gastos com medidas que mudam a trajetória das despesas públicas, prometendo uma economia de 70 bilhões de reais em 2 anos. Pergunto para a Patrícia agora como esse pacote foi recebido. Essa economia que o governo está prevendo aparece nas contas do mercado ou está causando desconfiança?
A recepção não foi das melhores, né? A gente viu o câmbio subindo ainda mais pressionado, e isso ultrapassando 6, e agora em torno de 6, 6,10. Assim, o pacote, de fato, acho que vai na direção correta, que é a tentativa de contenção de gastos, mas provavelmente a economia deve ser menor do que os 70 bilhões que foram estimados. O ministro Haddad também disse que isso é um primeiro passo e que pode ser revisado. Então, acho que isso é importante, né? Mas, por outra questão importante foi que eles anunciaram isso junto com a questão do aumento da isenção da faixa do imposto de renda chegando aos 5 mil. Isso era uma promessa de campanha, mas o momento desse anúncio não foi o mais oportuno, né? Porque no momento que havia uma grande expectativa de anúncio de gastos, foi anunciado algo que tem um efeito sobre receitas e que seria para ano que vem. Então, acho que a ver como é que vai ser também essa tramitação no Congresso, que não é fácil, e ver qual vai ser o sucesso nisso e para depois novos anúncios provavelmente serão necessários para essa consolidação fiscal. Marcelo, levando em conta aí o que a Patrícia acabou de dizer, você acredita que o governo veio com um anúncio nada popular e colocou essa isenção para tentar colocar panos quentes um pouco na medida? Foi um balde de água fria, porque você está querendo apagar um incêndio de um lado e vem com mais, com mais fumaça do outro, sei lá, com mais pólvora, né? Foi muito infeliz a mistura das duas coisas, porque estava esperando há mais de 2 semanas esse pacote e na hora do anúncio veio essa surpresa de você diminuir os impostos. E um ponto que é importante realçar é que, na verdade, você não está cortando 70 mil, você está expandindo menos. Tá? Então, na lei do orçamento, você tinha um aumento maior de gastos, então está diminuindo um pouco o aumento. Então, em vez de pisar no freio, você está pisando menos no acelerador. Então, você está cortando uma despesa que você ia fazer e vai fazer, mas não vai fazer tanto. Então, é muito assim, você não está colocando essas medidas para diminuir a dívida pública ou para melhorar o superávit primário. Você está colocando essas medidas para dar espaço para o governo ficar nos 2,5% de aumento que é estipulado pelo arcabouço fiscal. Então, no arcabouço, você pode aumentar no máximo 2,5% das despesas. E tinha despesa aumentando muito mais do que isso. Então, a medida foi feita para você segurar o aumento das despesas nesse limite de 2,5%. Tá? Não está tentando diminuir a dívida pública ou fazer com que a meta de superávit fiscal volte para zero. Foi um negócio assim, bem tênue, essa medida. E ela só chega no 70 bi se for contido um pouco as emendas parlamentares, o que é muito difícil de se aprovar no Congresso, que os parlamentares cortem na parte que lhes cabe de aumento de gasto. Bom, Patrícia, nós temos uma reforma tributária aí recém-aprovada, que está em processo de regulamentação. Como você enxerga o impacto dela sobre o ambiente de negócios do Brasil? Bom, essa reforma foi muito aguardada e vários governos tentaram fazer, então foi com certeza algo positivo, seu saldo líquido, mas tem um efeito em todo um período de transição, então vai demorar um tempo para que isso tenha de fato um impacto positivo sobre a economia, mas vai no sentido correto. Vários indicadores globais que comparam países em termos de tributação, e o Brasil sempre tem uma colocação ruim, não só por conta de carga tributária elevada, como também a complexidade. Então, a gente vai nesse direcionamento de reduzir impostos, e isso tende a ter um ganho para a economia, e a percepção também fora em relação à economia brasileira. E nós não podemos falar da economia brasileira sem citar a volta de Donald Trump à Casa Branca. Os riscos para a economia como um todo são imensos, porque nós estamos falando do país que emite a principal moeda de reserva internacional, que é o dólar, e que tem o mercado consumidor mais conectado ao comércio global. Se Trump cumprir todas as suas promessas de campanha nesse segmento, o Brasil será afetado de que forma, hein, Marcelo? Eu acho que o principal canal de transmissão da política do Trump para o Brasil pode ser via China. Então, se ele realmente aumentar
em 60% as tarifas na China, isso pode gerar uma desaceleração na economia chinesa que pode afetar o Brasil. Então, por exemplo, a China é o nosso principal parceiro econômico. Ele compra da gente commodities, soja, minério de ferro, carne, então, commodities. E se houver uma desaceleração na economia chinesa, não só os preços dos commodities vão cair, mas o quanto exportado do Brasil também vai cair. Então, eu acho que esse é o elo mais delicado que está ligando as promessas do Trump com o Brasil. Então, a minha preocupação vem o que vai acontecer com o comércio internacional. Não só isso é ruim para o crescimento de longo prazo, como pode desacelerar a economia da China, que já anda meio cambaleante com o crescimento desacelerando. Então, isso pode gerar uma pernada aí de guerras de tarifas, guerra comercial, que pode afetar o comércio do Brasil. Então, eu lembro que em 2003, quando o Lula entrou pela primeira vez, a economia saiu do buraco exportando muito para a China. Então, foi um momento que a gente considerou o Lula um cara de muita sorte por ter, no momento que ele assume a presidência, ter havido um grande aumento do comércio internacional, principalmente com a China. Agora, a gente pode ter uma ressaca da globalização, com o comércio internacional deixando de crescer. Isso é uma preocupação para todos, e eu conecto aí o Brasil com a China, que desde lá de 2003 virou o principal parceiro econômico do Brasil. A gente não pode olhar essa questão também pelo copo meio cheio? Uma oportunidade de negócio a mais entre Brasil e China, algo que a China buscava nos Estados Unidos, tentar olhar em volta e tentar encontrar em outros lugares? Eu concordo com o professor Marcelo de fato que tem o efeito China e a importância da China para o mercado brasileiro como exportação, né, que poderia ter uma desaceleração maior na China, mas sempre tem alguém que possa ter uma oportunidade. E aí eu colocaria o setor agrícola brasileiro, que também já é importante no comércio exterior com a China, mas que durante o governo Trump conseguiu, por conta da guerra tarifária, aumentar as exportações de soja, de milho, de carne de frango durante esse período. Então, talvez possa ter uma oportunidade por esse lado se entrar numa guerra tarifária entre China e Estados Unidos. Além disso, a gente teve uma visita recente do Xi Jinping ao Brasil, em que eles assinaram 27 acordos de mais variados temas, então mostrando de fato essa parceria que é importante e que deve seguir para os próximos anos. Então, vejo que, embora tenha essa preocupação com a fragilização da China nesse momento com os Estados Unidos, ele deve seguir como parceiro importante brasileiro e até um segmento que possa ter algum ganho. E recentemente nós vimos o dólar aí bater na casa dos R$6 e a Patrícia até falou agora há pouco, né? 6,10, né, Patrícia? Isso. Todo mundo ficou assustado, eu lembro, Sim. na semana. Qual é o limite? E o que mais pesou para essa disparada do câmbio? E qual deve ser a tendência da moeda para 2025, Marcelo? Olha só, há uma piada no meio dos economistas que fala que Deus criou o câmbio para gerar modéstia entre os economistas, porque eles sempre erram todas as previsões. Então, baseado nessa premissa, eu vou falar que é muito difícil prever o que vai acontecer com o câmbio, né? Mas, de qualquer maneira, só para vocês terem uma ideia, se a gente for pegar o que aconteceu com o câmbio em 2002, 2003, quando houve a primeira eleição do Lula, que o real foi para 3,94 lá há mais de 20 anos. Se você atualizar pelo diferencial da inflação, esse nível de câmbio equivaleria a mais de 8 hoje. Então, esses 6 a gente tem que pensar com um pouco de cautela, que é muito menos do que foi quando você teve a desvalorização lá de 2003. Mas o que a gente, assim, os nossos estudos mostram que a moeda brasileira está uns 20% depreciada. Então, a tendência, se você tivesse com um fiscal melhor, é que você estaria com um real mais apreciado. Por quê? Porque você está tendo um aumento do diferencial
de juros. Então, vale a pena para os capitais entrarem no Brasil para pegar um pouco ganhos desse diferencial de juros. Mas como a política fiscal está muito ruim, a dívida PIB está subindo muito, há um temor aí de desvalorização do real que inibe esse potencial de entrada de capitais para aproveitar esses juros mais altos aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, no princípio do governo Lula, a dívida pública bruta do Brasil era 71%. Hoje, nós estamos chegando em 78% e com expectativa de fechar o governo Lula, esse governo Lula, se ele não for reeleito em 2026, com 84% de dívida PIB, o que é muito para um país emergente. E isso tem gerado essa pressão em cima do câmbio. Os capitais têm sido afugentados do Brasil por causa desse temor fiscal, desse descontrole dos gastos públicos. Então, essa, na minha opinião, é a principal causa dessa desvalorização recente da moeda. Óbvio também que tem toda essa questão do Trump fazer com que o dólar fique forte, mas se você comparar o Brasil com os outros países parecidos, como México, Chile, o real está desvalorizando muito mais do que esses países por causa dessa fragilidade das contas públicas. Nós não podemos também deixar de mencionar algo que foi notícia em 2024, que nos últimos encontros do BRICS foi levantada a questão de reduzir a dependência do dólar nas transações internacionais entre todos os países membros. A proposta de uma moeda alternativa, possivelmente uma moeda digital ou uma moeda comum para o bloco, tem ganhado força como resposta à instabilidade econômica global e ao domínio do dólar nas trocas internacionais. O objetivo principal dessa discussão, Patrícia, é diminuir a vulnerabilidade econômica dos países do grupo? Eu acho que para o Brasil isso não é uma grande questão, porque ele não está ali no centro, embora ele tenha levantado essa bandeira, com certeza, ele não está no centro dos conflitos, das tensões em relação ao comércio entre esses países, enfim. Mas eu sou um pouco cética em relação ao avanço disso. Acho que o dólar, a dominância do dólar deve seguir no curto, médio prazo. Isso não é um tema novo, isso é um tema que volta recorrentemente e, novamente, veio com o encontro dos BRICS. E também o fator adicional. O Trump também ameaçou, dizendo que, se seguir com essa ideia, ele poderia taxar em 100% os produtos. Não, a ver se de fato faria isso, mas acho que também é uma atenção a mais nesse assunto e acho que vai seguir como um tema importante para o próximo ano. E após 25 anos de negociação, o Mercosul e a União Europeia anunciaram um acordo técnico que ainda deve ser votado pelos parlamentos europeus. Caso esse acordo entre em vigor, ele vai alcançar alguns setores brasileiros, ele pode alavancar alguns setores, pode prejudicar outros, mas os economistas têm uma visão otimista sobre o saldo desse impacto para o crescimento do país. Qual é a sua visão, Marcelo? Há várias dificuldades em relacionar temas com o crescimento econômico, mas uma evidência empírica bem sólida é que a abertura de economia faz com que o PIB cresça mais. Então, o Brasil é uma economia muito fechada. Se pegar exportação e importação e dividir pelo PIB, não dá muito mais do que 20%, o que, em comparação com outros países, é muito baixo. Então, se o Brasil aproveitar esse acordo da União Europeia com o Mercosul e se tornar um país mais aberto, isso é muito bom para o crescimento. Então, essa é uma ideia mais geral. Em termos de setores, parece o que amedronta mais a Europa é a competição com a agropecuária brasileira. E o que assusta mais os brasileiros é um pouco o setor de serviço, onde queria que houvesse uma abertura maior. Então, ainda é difícil saber quem vai sair ganhando, quem vai sair perdendo, mas com certeza o Brasil é muito produtivo em termos agropecuários e então esse setor deve ser o que vai ser mais beneficiado. Como você vê esse acordo, Patrícia? Também vejo que isso pode atrair o Mercosul muito fechado, é importante que expanda, né, as fronteiras para outros países, outros mercados. Então, acho que é positivo isso, que pode atrair mais crescimento, tanto para o aumento de exportação, como atrair mais investimentos. O setor agrícola, eu repeti um pouco disso também, mas aqui vejo como o maior
com maior benefícios para o Brasil, por ser bastante competitivo. Por outro lado, a indústria poderia estar um pouco mais vulnerável, por ter uma indústria talvez mais competitiva na Europa em vários segmentos, mas mesmo dentro da indústria, como o setor automotivo, fez comentários positivos sobre o acordo, dizendo que tem um período de transição, né, a preocupação com relação ao valor também da tarifa, dependendo do tipo de carro. Então, houve essa preocupação e, de modo geral, a recepção foi bastante positiva. A ver se vai ser ratificado ou não, mas a princípio acho que tem ganhos. Vamos aguardar, então. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Patrícia Krause, economista-chefe para a América Latina da Coface, com o Marcelo Kifuri, professor de economia da FGV, Escola de Economia de São Paulo. E lembrando que você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!